Bom dia, pessoal. Irei apresentar agora sobre o povo hebreu. Vamos lembrar, como falei na última aula, que as teorias principais é que afirmam que o nome Hebreus veio do nome da descendência do povo de Israel em torno do nome Eber. Eber era um dos descendentes de Abraão. E tem outra questão muito importante. Se crê então que ele era uma personalidade proeminente, um homem importante, por isso o nome foi dado de Hebreus. Tá certo? A gente lembra que era a questão das teoria criacionista, como a gente falou sobre evolucionismo, criacionismo, história, tá bom? E um dos principais aí que se tem em torno disso é justamente o seguinte, que hoje em dia a gente tem as 3 maiores religiões do mundo. Quem sabe quais são as 3 maiores religiões do mundo? Catolicismo, Cristianismo, quem sabe? Não 3. alguma coisa. As 3 religiões que têm mais pessoas adeptas hoje são cristianismo, islamismo e judaísmo. Tá bom? Ok? E essas 3 religiões a gente diz o seguinte: não, mas o catolicismo é porque o cristianismo ele abrange o quê? O catolicismo, o protestantismo e todas as outras vertentes que se interpretam sobre o cristianismo, tá bom? E aí o que se leva em conta? É o seguinte: é que todas essas religiões têm uma característica importante, que é justamente o monoteísmo. Alguém já ouviu falar em monoteísmo? Não. Certo. É agora que você. Esse é o tempo de vocês ouvirem falar disso, tá certo? Na escola. O monoteísmo é a crença em só um Deus e não aceitar a crença em outros deuses. Como a gente viu, os outros povos eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Mas o povo hebreu é conhecido como o primeiro que foi monoteísta. Como vimos agora há pouco na leitura, o que acontece? É dito que Deus havia chamado Abraão e chamou ele para que ele fosse seguir dessa forma a Deus. Então, ele saiu da terra dos caldeus, que é a Babilônia, Terá. Ele foi então em direção à Mesopotâmia, e alguns territórios da Mesopotâmia eles foram então em direção à questão do que seria a terra prometida. E qual que seria a terra prometida? Seria Canaã. Quais povos estavam em Canaã? Estavam povos como amoreus, jebuseus, diversos povos que envolviam a questão até dos fenícios, tá bom? Que são os povos mais antigos que se tem conhecimento, tá bom? E aí o que se leva em conta nessas questões todas? Tem toda a narrativa religiosa, que inclusive, como eu escrevi aqui, tem o nome Abrão e outro nome que é Abraão. Algo comum no povo era mudar o nome dos personagens na época. Acontecia uma coisa importante na vida da pessoa. Essas religiões monoteístas, elas têm muito dessa questão de mudar o nome. Abraão, então, o nome Abrão era príncipe exaltado, o significado. Abraão, depois foi mudado o nome e ele se tornou príncipe das nações. Então, Abraão, ele foi em direção à terra prometida e tem toda uma história que ele não conseguia ter um filho e de repente Abraão e Sara, pela fé, haviam se unido. E o que acontece? É dito que nasceu Isaac, tá bom? Inclusive o detalhe importante aqui é a questão da descendência de Isaac e de Ismael. Ismael era filho de Agar. E o relato diz que Ismael tem a ver com o povo árabe, que hoje a maioria dele é muçulmano. E o povo de Isaac é o povo hebreu, que a maioria hoje é judeu. Ou seja, as origens dos 2 povos estavam em Abraão. Sabe? O que acontece? Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que Jacó é conhecido por levar a descendência à frente. Como vocês viram na leitura de agora há pouco, foi avisado para Abraão que o povo que ele iria originar ia ser escravizado. E esse povo foi escravizado no Egito, tá bom?
Porque como vemos, como talvez você já escutar essa história, José foi vendido pelos irmãos por inveja. Ele foi vendido como escravo. E sendo escravo, ele conseguiu, com uma reviravolta na vida dele, ser o administrador das coisas do Egito. E aí o que acontece? Passou-se uma grande fome na terra. E a partir dessa grande fome, Jacó e seus filhos, que eram 12, por isso se fala das 12 tribos de Israel, tá bom? Eles tiveram, pois é, naquela época tinha muito, até pouco tempo também tinha muitos filhos. E aí o que acontece? O Jacó, ele foi para o Egito com esses filhos e acabou se conhecendo que Jacó era parente de José, era parente de Jacó. E o povo de Israel, que eram cerca de 75, foram morar no Egito, tá certo? Só que depois de muito tempo, o povo de Israel começou a crescer. Eles viviam em Gesem, na questão de Gesem, uma terra do Egito, uma cidade do Egito. E eles começaram a crescer bastante. O faraó, vendo que eles cresceram bastante, o que acontece? Ele decidiu escravizar essa grande quantidade de mão de obra para que eles não se revoltassem contra o faraó. Ele ficou com medo de tanta pressão, de tanto crescimento de um povo de uma cultura diferente. Tá certo? E o que acontece? Vocês lembram da pirâmides do Egito? Os judeus ajudaram a construir as pirâmides do Egito. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia. As influências da cultura judaica no Egito são profundas. Inclusive, o Akhenaton, ele foi muito influenciado com a questão do monoteísmo, mas esse é outro assunto. O que acontece? A partir disso, pessoal, o povo escravizado, é dito que houve o êxodo do povo de Israel. Quem sabe o que é êxodo? Sim? Sabe sobre os judeus? Sim? Eu já assisti um filme lá na Netflix que tem a ver com ele. O nome do filme era O Palestrado. Sim? Porque ele era preso e era escravo. O Menino do Pijama Listrado, o nome do filme? Sim? E aí, a gente vai falar um pouco sobre essa situação do povo judeu, tá bom? Que é mais recente. O Menino do Pijama Listrado. Eu já ouvi falar desse filme. Então, a partir disso, pessoal, teve o êxodo. O que significa êxodo? Êxodo significa saída, tá bom? O povo estava sendo escravizado. E é dito que o Deus de Israel, ele enviou Moisés, tá bom? Moisés, que é considerado libertador, que houve os 10 mandamentos, a abertura do Mar Vermelho, provavelmente vocês já escutaram falar sobre isso. Tem até um filme, 10 mandamentos, um filme antigo, não um filme da Record, um filme antigo que é bem melhor. O que acontece? Conta um pouco dessa história, o filme de Hollywood é bem interessante. É muito bem feito o filme. Então, pessoal, Moisés, ele chegou e morreu. Quem sucedeu Moisés foi o Josué. Josué, ele era um militar, tá certo? Ele era muito bom de batalha, de luta. Então, o que acontece? O Josué, ele conquista a terra de Canaã pelo povo de Israel. A partir da conquista da terra de Canaã, o que acontece? Depois que Josué morre, é atribuído pessoas famosas, digamos assim, que eu liderei o povo, ou eu ganhei uma guerra. O que acontece? O que acontece, né, pessoal? Então, a pessoa virava um juiz, porque o povo de Israel se tornou um povo desorganizado e que não tinha uma pessoa para liderar com mais autoridade e força. Por isso, o que aconteceu? Várias pessoas proeminentes, várias pessoas que haviam famosas, como a gente lembra de Sansão, a questão da força de Sansão, tudinho, Gideão também, os 300 de Gideão. O que acontece? Esses aí eram juízes, eram pessoas que lideravam o povo porque faziam alguma coisa muito famosa, muito importante. A partir disso, pessoal, o último juiz que teve foi Samuel, o profeta Samuel, tá certo? E a partir de Samuel é escolhido um rei do povo de Israel, porque ele viu os outros povos, ele queria então um rei para eles mesmos, tá certo? Então foi escolhido Saul. Depois de Saul foi um homem que teve uma administração do povo ruim. Depois de Saul veio Davi, da história de Davi e Golias. Depois de Davi veio uma sucessão muito grande de reis, até que eles são escravizados pela Babilônia. A partir disso, a gente tem que pensar o seguinte: a sociedade do povo hebreu, tá bom? E por que o nome fica de judeu, de hebreu para judeu? Esse é o ponto.
Algo muito importante que a gente vai saber daqui a pouco. Por que muda o nome do povo, né? O que acontece? A partir disso, pessoal, a sociedade do povo de Israel era formada por reis, tá bom? Sacerdote, a questão dos artesãos, para construir as casas, para fazer artesanato, para ter relação com o templo, tá bom? E também os camponeses, que cuidavam do campo, e o povo de Israel também tinha escravos. Aqui entra uma coisa muito interessante, o contato, Maria Clara, dos povos, do povo hebreu, em relação ao Código de Hammurabi e a lei italiana, olho por olho e dente por dente. O Código de Hammurabi era tido como um código que tinha problemas. Por quê? Porque quanto mais a pessoa tinha mais riqueza, menos a lei servia para ela. Tá certo? Mas a gente tem as leis de Israel que são diferentes. Em que ponto? As bases de autodefesa do Ocidente, vamos colaborar, pessoal, vamos colaborar, tá bom? As partes de autodefesa do Ocidente, por exemplo, defesa proporcional. Por exemplo, se a pessoa te fala uma coisa ruim e você vai lá e mata ela, isso é um criminoso, tá certo? Isso é uma pessoa que cometeu um crime. Você então responde uma ofensa com um crime mais terrível, tá certo? O que acontece? O povo de Israel então, tem todas essas leis diferentes. Por quê? Porque era exigido que se fizesse dessa forma. Se no Código de Hammurabi, se um rei matasse um escravo, esse rei só precisava pagar o dinheiro. Tá certo? Na lei de Israel, se o rei mata o escravo injustamente, esse rei também merece ser morto. Tá certo? Então, temos esse princípio de justiça. Tá bom? Tio. Sim? Já que você está falando de povos, o senhor poderia explicar o que é persas? Isso mesmo. O quê? Eu Persas? poderia explicar o que é persas? Persas? Isso. Persas? Isso mesmo. Ó, na última aula, rapidinho. Ei, rapidinho. Na última aula, eu dei aula sobre persas para vocês. Não sei se vocês lembram. Tá bom? Eu dei aula sobre persas. A gente tem a questão do rei Xerxes, tá bom? Que foi o rei mais poderoso da Pérsia. A Pérsia foi então um reino. A Pérsia ela vem depois da Babilônia. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Quando chegar na Babilônia, eu vou falar para vocês a respeito dos persas, tá bom? Tio, Fala, Marcos. os hebreus chegaram a conhecer Deus? Jesus? Uhum. Chegaram, os judeus. Mas daqui a pouco eu vou continuar para vocês, tá bom? Tá. Então, nessa sociedade, pessoal, tinha os escravos. E veja bem, existia um ano chamado Ano do Jubileu, tá certo? E não é o Jubileu do Pica-Pau, tá certo? É o Jubileu, por quê? Depois de 7 anos, os escravos seriam libertos e o campo passaria um tempo de repouso, tá certo? Você falou de jubileu, eu lembrava que jubileu eu botava o nome das minhas bonecas, porque eu não sabia qual nome colocar. Pois é, que é um nome diferente, né, para a nossa língua. E o que acontece, pessoal? Então, tinha toda essa organização social, como eu falei para vocês. Inclusive, como eu falei para vocês também, as similaridades com essas culturas em volta da Mesopotâmia e tudo mais, são para indicar para a gente o quê? São para indicar para a gente que muito do que tem o povo hebreu é uma resposta a essas culturas de outros povos em volta. Tá bom? O que acontece? A partir disso, pessoal, como eu falei para vocês, ó, o povo de Israel, ele é duramente castigado pela Babilônia. Chama ele. Só chama, cara. Duramente castigado, pessoal, no seguinte, existia um cerco da Babilônia e o rei Nabucodonosor, era o rei da Babilônia nessa época, e existia um cerco, pessoal, tão cruel, mas tão cruel, que não tinha água nem comida. Eles tinham, pessoal, então, de fezes de animais, e tinha mães que, por causa da fome, até canibalizavam seus filhos. Tá certo? Foi uma das coisas mais terríveis da antiguidade. Lealdade. O cativeiro babilônico.
O povo de Israel foi sendo levado acorrentado até a Babilônia. E o que aconteceu? Era dito, pessoal, que o deserto ficou cheio de ossos, porque o povo de Israel, todo mundo que era mais importante do povo de Israel foi levado escravo e muitos morriam. Pode sim. Beleza. Ok, tá certo? Então, o que acontece? A partir disso, pessoal, e aí quem entra, pessoal? O povo persa, tá bom? Porque a Babilônia, ela cai, tá certo? Um rei chamado Belsazar, ele é morto pelos persas. Dario, e também Xerxes, que são os principais, Xerxes e Dario. E Dario, pessoal, ele é responsável por libertar o povo de Israel. É aí que você tem o nome, diáspora. Diáspora também é outra palavra que significa essa noção de... Vamos sentar, pessoal, por favor. Diáspora também, pessoal, é outro nome dado à saída do povo, ao povo se desestruturar, tá bom? O que acontece? E morre muita gente, e a principal parte do povo que volta é uma, que é o povo de Judá. Por isso que o nome é mudado para judeus, tá bom? Para lembrar a tribo de Judá, que é uma das tribos de Israel, tá bom? Para finalizar, o que acontece? E aí que entra Maxwell, que é na época de Jesus. Passa-se 400 anos, vem os macabeus, vive na época de Jesus, Jesus conviveu com os judeus, Jesus era judeu, tá bom? Filma direitinho, viu? Fica de olho. E a partir disso, pessoal, tem os judeus, e aí o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, o povo judeu é devastado. E o que acontece? O povo judeu foge e não vive mais em Jerusalém e em Israel, tá bom? Ele vive como um estrangeiro em vários outros países, tá certo? E atualmente, só depois, como o Vitor falou pra gente, a questão do nazismo, que foi uma doutrina terrível, que haveria de escravizar e matar muitos judeus, a etnia judaica. A partir disso, em 1948, que foi criado o Estado de Israel de novo, e Israel voltou, e é por isso que o povo tem muitas guerras. Sabe por quê? Porque depois do ano 70 depois de Cristo, quem passou habitando Israel durante 1000 anos foram os árabes. Por isso que existem tantas guerras hoje em dia. E é isso aí, pessoal. Pode parar a gravação. Obrigado e até a próxima.